Boa noite, pessoal. Já estou por aqui aguardando a sua chegada para a gente iniciar mais um Eu, Você e a Bíblia com o 2 aos Coríntios, última exposição dessa semana. Eu vou deixar marcado aqui o texto para a gente. Nós vamos hoje concluir o capítulo 6. Então nós vamos estar em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 até o capítulo 7, verso 1, ok? Então estou por aqui aguardando você, orando para que a gente consiga ter a live, porque está formando um temporal aqui, está ventando, o céu deu uma fechada, então quando fica assim a gente começa a ter aqueles problemas de intermitência, né, na transmissão. Eu espero que a gente consiga fazer a nossa live hoje sem ficar picotando muito, sem ficar travando, ok? Quem que entrou por aqui? Olá, Xande, bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que é a primeira vez que você está participando, não é? Ou não? Seja como for, bem-vindo. Yoko, bem-vinda também. Queria sugerir para que vocês que entraram aí usassem o direct, que é esse aviãozinho que você tem aí ao seu lado, enviando o convite da live para amigos, contatos, dizendo aí para o pessoal que nós já estamos começando, para a turma cair para dentro aqui e não perder a chance de participar com a gente daquilo que está rolando por aqui. Eu já selecionei algumas pessoas aqui, eu faço uma seleção meia aleatória, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que elas estão sempre participando com a gente, então eu tento meio que ir nelas, lembrando-as de que a gente está começando aqui a nossa live. Então é muito bom ter sua presença e sua participação aqui com a gente, ok? Vou enviar essas aqui. Deixa eu ver quem mais entrou por aqui. Aí eu mandei para minha mãe, mas ela já entrou lá. Sirlene aí é a minha mãe. Tudo bom, mãe? Que bom que a senhora conseguiu entrar e está aqui com a gente. Fala aí, Giovanni. Também mandei para o Giovanni, mas ele já entrou aqui. Que legal estar aqui com você. Sônia Chiurco, bem-vinda também. Olá, Genaíne, chegando aqui com a gente. Se o João estiver com você, um oi para ele também. Vai aí pegando seu material de anotação, sua Bíblia. Pode abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 6, para a gente concluir então essa sessão que nós estamos vendo sendo trabalhada nas escrituras, que começa na verdade lá no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo começa a discorrer, no capítulo 3, melhor dizendo, quando o apóstolo Paulo começa a discorrer o que significa nós sermos ministros de uma nova aliança. Então eu estou aguardando a sua chegada por aqui. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Oswaldo, bem-vindo também. Quem mais chegou por aqui? Carmen Silvia, Cristina e Arlindo, boa noite, bem-vindos. Vou esperar só mais um pouquinho e a gente já vai iniciar aqui, ok? Lembrando a vocês, aproveitando aqui para lembrar a vocês que a nossa live de amanhã é sexta-feira, a nossa live de amanhã é uma live mais interativa, onde eu conto com as suas perguntas, as suas dúvidas, a sua interação, seus comentários a respeito daquilo que rolou durante a semana, ou o seu desejo de eu aprofundar algum dos temas que a gente tratou aqui, ok? Então, não deixe de estar conosco amanhã também. Olá, Simone, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente também. Ok, eu vou orar e nós
nós vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te bendizer pela oportunidade de estar aqui com esses meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Eu te louvo por isso, te louvo pela vida de cada um deles, te louvo pela tecnologia e a oportunidade que a gente tem de usá-la para que a tua palavra seja comunicada, seja ensinada, seja compartilhada. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, eu preciso de Ti, cada um de nós aqui precisa do Senhor, iluminando a nossa mente, nos dando discernimento sobre a Tua palavra e revelação ao nosso coração daquilo que está no coração do Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pela misericórdia, muito obrigado pela graça que nos sustenta e que nos capacita a permanecermos firmes na fé que o Senhor mesmo tem compartilhado no nosso coração. Louvado seja o Senhor por isso. Eu peço por cada pessoa que está aqui, por suas vidas, famílias. Eu rogo em nome de Jesus por aqueles que ainda vão entrar, por aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo numa outra ocasião. Eu peço em nome de Jesus que o poder de cura do Senhor venha sobre o nosso país, sobre nossos estados, nossas cidades, principalmente sobre aquelas pessoas que estão lidando com essa realidade desse vírus que continua disseminando a sua força, trazendo caos, trazendo morte, trazendo sofrimento. Em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que eles estejam banindo da terra esse vírus. Em nome de Jesus, nós oramos pelo poder de cura do Senhor sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais. Em nome de Jesus, que os tratamentos que estão sendo feitos resultem em cura, que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor. Nós pedimos por um aumento de milagres, em nome de Jesus. Não apenas em relação às pessoas que estão lidando com o Covid, mas também com outras pessoas que lidam com outros tipos de enfermidades. Eu oro aqui em nome de Jesus para que o câncer seja destruído na vida de pessoas, seja destronado da vida de pessoas. Eu oro para que a esclerose múltipla cesse na vida de pessoas, em nome de Jesus. Eu oro para que o Teu Espírito renove a fé e a esperança no nosso coração, levante os abatidos, esteja levantando aqueles que estão tomados e paralisados pelo medo, Senhor, em nome de Jesus. Mais de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos mais do fluir do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Amém. Deixa eu me ver quem que entrou enquanto eu estava orando por aqui. Fabiana Guzmão entrou, Ana Kelly entrou, o meu amor também. Oi, amor, tudo bem? A Cecília também entrou por aqui. A Márcia Amaral, a Norma, bem-vindo cada um de vocês. Beleza, gente, vamos lá, capítulo 6. Ok, deixe-me novamente colocar o texto dentro do seu contexto, ok? Nós podemos dizer que obviamente que todo o conjunto que a gente está trabalhando aqui, Paulo vai tratando de vários aspectos, mas tem um tema central que onde Paulo está atrelando tudo aquilo que ele está falando e escrevendo aqui nesse texto. O tema central tem a ver com o ministério da nova aliança. Nós recebemos o ministério da nova aliança, e aí o que Paulo está mostrando para a gente, o que significa. Primeiro ele explica no capítulo 3 o que é a nova aliança, que tem a ver com essa realidade do Evangelho, e depois ele vai explicar para a gente o que significa sermos ministros dessa nova aliança, sermos enviados como embaixadores, apóstolos desta nova aliança. Então é isso que ele vem discorrendo ao longo dos capítulos aqui, explicando várias questões. Eu não vou ter tempo aqui de voltar e fazer um resumo nelas. Eu quero convidar você que não assistiu alguma das lives da gente aqui a fazer isso. Todas as lives estão salvas aqui
no meu IG, ok? TV, que fica aqui no meu Instagram. Basta você entrar e você tem condição de assistir as lives dos capítulos anteriores. Eu vou me concentrar mais nessa parte final do capítulo 5, entrando então para o capítulo 6, na minha explicação. No capítulo 5, então, ele vai falar para a gente que, como ministros da nova aliança, nós somos pessoas que fomos reconciliados com Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo e daquilo que Jesus fez por nós. E que, através da vida de Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus, mais propriamente dito, nós recebemos a criação de um novo mundo, uma nova realidade se iniciou a partir da ressurreição de Jesus. A nova aliança fala a respeito dessa nova vida que nós temos. Paulo diz então que nós vivemos essa nova vida baseado no constrangimento do amor do Messias por nós, que, impactados pela realidade desse amor, conscientes de que na morte dele, ele levou a nossa morte com relação à velha natureza, à velha ordem, e quando a gente aceita isso, então nós recebemos o seu Espírito e nós passamos a viver agora não mais para nós mesmos, mas a viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. E isso tem a ver com nós que somos ministros da nova aliança, sermos agentes então da reconciliação de Deus com o mundo que ele criou. Eu falei que Paulo vem trabalhando isso no capítulo 5, quando ele faz no final do capítulo 4 o contraste de que nós vivemos pelas coisas que não vemos e não pelas coisas que vemos. Ele não está fazendo um contraste de coisas materiais, propriamente dita, com coisas espirituais. Ele está fazendo um contraste com as coisas da presente era má, que são visíveis para nós agora, mas que não são duráveis, elas vão passar, e as realidades invisíveis, mas que são realidades, ok? Que nós não enxergamos, mas são realidades, tais como aquelas que a gente enxerga aqui, com a diferença de que, na verdade, essas realidades, elas são as realidades permanentes, as realidades duráveis, aquilo que vai existir no universo por toda a eternidade. Então, o apóstolo Paulo explica, usando o exemplo no capítulo 5 do próprio corpo humano, né, da gente, que nós temos um corpo hoje, que esse corpo é habitado e residido pelo Espírito Santo de Deus, mas ele ainda é um vaso de barro. E aí Paulo usa exemplos como se essa tenda, se referindo ao nosso corpo humano, né, se desfizer, nós temos um outro corpo humano, só que de uma outra constituição, um corpo glorificado, ok? Essa é a expressão que ele usa, que vai nos ser dado, um corpo espiritual, não no sentido de antimatéria, mas num corpo espiritual no sentido de uma outra consistência, ok? Mas que tem a ver com a nossa natureza humana. Então nós vamos ser revestidos por essa realidade. E aí o apóstolo Paulo diz que a gente, consciente disso, nós não vivemos mais experimentando a realidade do amor do Messias por nós não vivemos mais voltados para as coisas que nós enxergamos, vivemos voltados para as coisas reais que nós ainda não estamos vendo, mas que nós abordamos, né, pela fé. E nós nos tornamos então a expressão agora da justiça de Deus que está presente na vida do Messias. Então, na cruz houve uma troca. Jesus, ele assumiu o nosso pecado. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, 21. E Deus o fez pecado por nós, ou seja, ele se vestiu com o nosso pecado e, em troca, ele nos vestiu com a sua justiça. Então, Jesus foi o único ser humano que viveu justo aqui, né? Ou seja, ele cumpriu toda a vontade de Deus, ele cumpriu toda a lei, então ele é considerado uma pessoa justa por Deus. Quando nós reconhecemos o governo do Messias sobre a nossa vida, então nós somos, ele recebe, o nosso pecado é carregado por ele,
nossa vida na velha natureza, marcada pelo domínio da carne, é crucificada com ele, e nós recebemos a justiça dele em nós, e então nós nos tornamos a justiça de Deus nesse mundo, ou seja, portadores da justiça de Deus nesse mundo, representantes daquilo que é a justiça de Deus, ok? Uma vida que é vivida com a liberdade que foi antecipada para nós, que nos foi dada e que será anunciada lá no grande dia dos juízos, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 10. Então, diante disso, ele entra o capítulo 6 dizendo que a gente não deve lidar com a graça de Deus de uma forma inútil. O que significa lidar com a graça de Deus de uma forma inútil? Significa a gente deixar de viver a justiça do reino agora, ou em outras palavras, viver a vida da salvação agora, achando que a salvação que Deus nos deu é algo que nós vamos começar a usufruir quando nós morrermos e formos para o céu, ou quando nós somos revestidos plenamente da imortalidade no nosso corpo. Paulo diz, não, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você começar a viver, agora é o momento de você começar a viver a sua vida marcada pela realidade da nova criação, marcada pela realidade da salvação. E aí ele entra então no capítulo 6, versículos 3 em diante, mostrando para os coríntios e consequentemente para nós o que significa nós sermos embaixadores do Messias. No capítulo 5 ele falou que nós que somos ministros da nova aliança, nós funcionamos neste mundo aqui, nessa presente era maligna ainda, como embaixadores do Messias, embaixadores de um novo rei. O que significa vivermos como embaixadores de um novo rei? Então, eu quero ler a primeira parte que vai do capítulo 6, que vai do verso 3 ao verso 10. Ele diz assim: não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, reconhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto de ataque como na defesa. No original, isso aqui na verdade, a tradução seria tanto de direita quanto de esquerda, okay? Essa é a expressão que ele usa aqui. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas eis que vivemos torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a explicar aqui para nós que somos portadores do ministério da nova aliança, que aqui nós estamos vivendo como embaixadores do Messias. Nós, de acordo com o capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que Paulo está dizendo aqui é que a nova criação, aquilo que a gente está esperando se manifestar com um corpo glorificado, que ele descreve lá no capítulo 5, isso que a gente chama de novo céu e na nova terra, ela já começou, ela já é uma realidade para nós. E como pessoas que vivem dentro dessa nova criação, inseridos nessa presente, nós ainda estamos inseridos nessa presente era má. Por quê? Porque que uma vez que nós experimentamos já a realidade da nova criação de Deus, por que Deus não nos leva embora? Deixa eu usar aqui uma metáfora, né? Um exemplo assim que eu costumava usar antigamente.
Por que que quando uma pessoa se converte, Deus simplesmente não arrebata ele e leva ele para o céu, já que ele se converteu? Ou então a pessoa se converte e morre para estar com o Senhor. Por que que uma vez que a gente se converte, a gente continua nesse mundo? A gente nessa presente era má. A gente continua nesse mundo, a gente continua nessa presente era má, porque nós recebemos a realidade da nova criação em nós. A expressão que Jesus usa disso é o reino de Deus, né? O reino de Deus veio, a justiça do reino veio e está em nós, habitando em nós, residindo em nós, mas nós permanecemos aqui para carregarmos as realidades desse reino, para carregarmos essa justiça desse reino, como representantes do rei, conclamando as pessoas para que elas se arrependam e elas entendam que o tempo oportuno de começar a desfrutar da salvação é agora, é nesse momento, é nessa vida. É por isso que a gente permanece aqui. Então o apóstolo Paulo começa o verso 3 dizendo: olha, eu não estou aqui, novamente para nós, para os coríntios, né, dizendo: olha, eu não estou aqui tentando me enaltecer, eu não estou aqui tentando apresentar para vocês um currículo vitae, né? A minha preocupação é, eu sou uma nova criação, eu fui constrangido pelo amor do Messias, eu hoje vivo por aquele que por mim morreu e ressuscitou. E eu quero viver a minha vida aqui de uma maneira que não seja escândalo, ou seja, que não desabone o reino de Deus, que não desabone o rei que governa sobre a minha vida, que de formas que o serviço que ele nos confiou não seja encontrado em falta, em falha na minha vida por qualquer pessoa dessa presente era má, porque eu sou uma nova criação, eu comecei a experimentar a realidade da nova vida, mas eu não estou representando bem o Messias, eu não estou representando bem essa nova vida. Então ele diz no verso 4, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras. Então agora o que ele vai falar diz respeito a nós entendermos como é que embaixadores de Deus, embaixadores do Messias, que carregam o ministério da nova aliança, vivem na realidade de estarem já desfrutando da nova criação, mas ainda inseridos nessa velha ordem. Então veja só o que ele diz. Ele diz que primeiramente, ele faz um paralelismo aqui, ok? Onde ele apresenta para a gente os desafios de nós sermos embaixadores que representam um novo mundo, vivendo a nossa vida num velho mundo. Então, você ser um embaixador do novo mundo, do reino de Deus que chegou, vivendo no velho mundo, acarreta para você uma série de desafios na sua vida. Acarretaram na vida de Jesus. Quando Jesus encarnou e ele viveu aqui, ele era o embaixador do reino de Deus. Ele era o rei que veio trazer a embaixada do reino para essa nossa realidade. Enquanto ele viveu aqui, ele lidou com vários desafios. E isso é o mesmo para mim e para você. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a vida de Jesus é inserida em nós, então, através da presença do Espírito Santo de Deus, as realidades do reino de Deus passam a habitar em nós, e nós passamos a viver aqui para manifestar as realidades de que um outro reino chegou e um outro rei está governando, está reinando. Mas nós estamos vivendo isso inseridos numa ordem que ainda está resistente ao governo de Jesus, embora ele seja um governo real, mas está resistente por causa do caos. Então, viver como embaixador do reino de Deus num mundo marcado ainda pelo caos vai gerar na gente desafios. Aí Paulo faz um paralelismo aqui, começando na metade do verso 4, né? Se eu fosse separar os versículos bíblicos aqui, eu terminaria o verso 4
quando ele diz assim, ó, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras. Aqui eu terminaria o verso 4. Aí começaria o verso 5 dizendo, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noite sem dormir e jejuns. Agora, você vai, o paralelismo dele é esse, ó, você vai do verso 5 lá para o verso 8, ó, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Então, o que ele está apresentando para a gente aqui na metade do verso 4, o verso 5 e o verso 8? Ele está apresentando para a gente os desafios que nós temos de viver como embaixadores do reino de Deus, carregando as realidades do reino de Deus em nós, num mundo que ainda não reconhece o governo de Jesus. Então nós vamos ter todas essas situações, todos esses desafios que ele apresenta aqui para a gente, né? Então veja, isso é muito interessante, porque às vezes, como nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós achamos que ao fazermos isso, nós vamos ter uma vida aqui que vai ser vazia de problemas, vazia de desafios. Mas Paulo está mostrando para a gente, Jesus já disse isso para a gente, ele disse assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz assim, se me rejeitaram, rejeitarão vocês também, se me ouviram, também vão ouvir vocês, se me perseguiram, perseguirão vocês, se me mataram, vão querer matar vocês também. Ok? Jesus, ele diz pra gente que a nossa vida, como agentes do reino, como embaixadores do reino, carregando o poder e a presença da nova criação em nós, aqui seria vivida em tensão, em desafio. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente a mesma coisa aqui. Ele diz que para viver aqui como embaixadores do reino de Deus, nós precisamos de muita perseverança. Por quê? Porque nós vamos passar por sofrimento, por privações, por tristezas, porque nós vamos ter honra, mas nós também vamos ter desonra, nós vamos ter difamação e vamos ter boa reputação, vamos ser tidos por desonestos, ok? Embora a gente esteja falando a verdade. Então veja, isso são desafios que estão presentes na nossa vida se nós somos embaixadores do novo mundo de Deus inserido nessa presente era maligna. Mas como é que a gente reage, como a gente deve se portar diante desses desafios? Aí no versos 6 e 7, Paulo mostra quais as posturas que ele tem como embaixador. As posturas que nós devemos ter como embaixadores. Nós devemos andar no meio desses desafios todos, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, que significa, quando a Bíblia fala sobre você estar no Espírito, andar no Espírito, ela está fazendo referência ao poder, ok? Então andando no Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto de ataque como de defesa. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para a gente que nós, como embaixadores do reino de Deus, vivendo nessa presente era má, nós vamos ter uma vida marcada por desafios e, diante desses desafios, como embaixadores, as posturas corretas que nós devemos ter são essas que ele apresenta aí pra gente no versículo 6 e no versículo 7. É muito interessante isso. Se você pensar em uma situação de analogia, né, de exemplo humano, é isso que acontece, por exemplo, com relação aos próprios embaixadores de países, não é? Um país tem uma embaixada, por exemplo, os Estados Unidos o Brasil tem uma embaixada lá nos Estados Unidos, não é? O embaixador está lá, vivendo lá. Quando ele vive lá, ele está representando o Brasil lá. Lá, ele pode, muitas e muitas vezes, ter dificuldades, ter problemas, ser afrontado. Mas qual é a postura dele diante dessas coisas? Como embaixador, ele precisa representar bem o seu país.
Então é isso que Paulo está falando aqui para a gente. Ele está dizendo, ó, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo mal ainda, mas nós já estamos vivendo dentro da realidade do novo mundo que foi iniciado pela ressurreição de Jesus. E a gente permanece aqui porque nós estamos representando esse mundo, nós somos embaixadores do céu na terra. Então, diante dos desafios que nos cercam, qual que deve ser o nosso comportamento? O nosso comportamento deve ser o comportamento do céu, na terra. Ok? E não as mesmas atitudes que as pessoas do mundo têm. Ok? Então essa é a questão que Paulo coloca aqui pra gente. E aí ele apresenta os desafios, ele apresenta as posturas e ele vai mostrar que quando a gente vive a nossa vida, a nossa nova vida, a vida da ressurreição, que já está em nós, inseridos num mundo marcado ainda pelo caos, pela morte, então nós não devemos ficar esperando por parte do presente século, por parte da sociedade, por parte do mundo. O mundo aqui que eu estou falando, o mundo que vive dentro da velha ordem, né? O presente século, é a expressão que as escrituras usam. A gente não deve ficar esperando aprovação, a gente não deve ficar esperando aplauso. Nós vamos, na verdade, viver uma situação que é dentro da realidade que nos cerca, ou seja, dentro da realidade visível, a realidade que você vê, experimentando uma coisa, mas nós vamos estar sendo motivados e nós vamos estar agindo baseados naquilo que nós não vemos. Ok? Então, o verso 9 e o verso 10, o apóstolo Paulo está, de novo, simplesmente fazendo um contraste daquilo que ele falou do capítulo 4, verso 18, quando ele fala assim, que nós fixamos os nossos olhos não naquilo que podemos enxergar, mas naquilo que não vemos. Então, olha só, o que a gente enxerga? Nós enxergamos na presente era má, que nós somos desconhecidos. Então, para o mundo, nós somos desconhecidos. Mas a gente não vive baseado naquilo que a gente enxerga. A gente vive baseado naquilo que a gente não enxerga. Então, nós vivemos baseado no fato que nós somos bem conhecidos por Deus. Então, ele vai fazendo uma série... O que ele tem agora aqui no verso 9, verso 10, é uma série de contrastes entre coisas que você vê, que você enxerga da presente era má, que não deve te influenciar, porque a gente não vive... 2 Coríntios 4,18, a gente não vive por aquilo que a gente vê. Você deve ser influenciado pelas realidades invisíveis. Elas são invisíveis, mas elas são realidades. E elas é que devem motivar a minha vida, a sua vida, como pessoas que já estão vivendo na nova criação de Deus, inserida ainda nessa velha ordem. Então ele diz assim, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos. Torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Entende? Então, nesses dois versículos, a resposta, a segunda parte, sempre, é o invisível. É a realidade da nova criação que já está presente em nós e que as pessoas não conseguem enxergar, mas que nós enxergamos. Okay? Eu não vivo baseado nas coisas materiais. Eu posso não ter, mas eu sei que eu possuo tudo, porque todas as realidades do reino de Deus foram dadas a Jesus e eu estou em Jesus, então todas elas me pertencem. Então essa é a dinâmica que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui. Nós, como seguidores do Messias, precisamos aprender a viver a nossa vida nessa presente era má, movidos pelas realidades da era que há de vir, movidos pelas realidades do céu, com as motivações, com as estratégias, com os pensamentos, com as atitudes do reino de Deus, do reino que vai vir, mas que já chegou. E o que deveria nos dar o contexto para que a gente vivesse assim,
é a comunidade. E essa é, agora nós vamos entrar aqui no verso 11, e essa é a grande questão de Paulo com a igreja de Corinto. Por quê? O que Paulo está colocando para a igreja de Corinto, e isso serve para muitas igrejas nossas hoje em dia, é que se eu quero viver como um embaixador do reino de Deus nesse mundo mal, a comunidade dos seguidores de Jesus deveria ser uma inspiração para mim, deveria me motivar a isso. Mas o que Paulo estava experimentando com Corinto? Ele estava experimentando o contrário. A igreja de Corinto não queria que Paulo vivesse a partir das realidades do reino de Deus. Não é isso que a gente vê muitas vezes nas nossas igrejas? Veja, se você quer ter uma vida séria com Jesus, uma vida radical com Jesus, se você leva a sério aquilo que Jesus está falando para você, eu garanto para você que um monte de gente na sua própria igreja local começa a ser obstáculo e oposição às coisas que você quer viver, às coisas que você está falando. Eu vivo isso na minha vida o tempo todo. Você começa a ouvir crítica da própria igreja, você começa a ouvir crítica dos próprios irmãos em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, olha, vocês deveriam me inspirar a viver desse jeito que eu estou descrevendo para vocês. Vocês deveriam viver assim, e a comunidade dos discípulos deveria ser o ambiente do céu na terra, onde a gente encontra estímulo para viver desse jeito. Mas vocês, Coríntios, ao invés de ficarem felizes porque eu estou vivendo as realidades do reino de Deus, vocês estão chateados. Vocês estão indo contra isso. Então vamos ver lá os versos, olha só, 11 a 13. Ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, em nosso coração aberto. O nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como filhos, abri, pois, também os vossos corações. Então ele está dizendo para a igreja de Corinto, gente, eu estou tentando mostrar para vocês como é que a gente vive, não mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Eu estou tentando ensinar para vocês como é que a gente vive dentro da realidade do reino de Deus que chegou, como a gente vive como embaixadores do rei, como a gente vive como ministros da nova aliança, como a gente vive como pessoas que já estão inseridas no reino de Deus que há de vir, mas que nós já estamos desfrutando dele aqui e agora e carregando a justiça de Deus conosco. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão aborrecidos com o meu estilo de vida. Vocês estão achando que eu estou afrontando vocês. Vocês estão achando que eu estou querendo humilhar vocês. Não é isso que eu quero fazer. Eu amo vocês, eu tenho dado todo o meu amor para vocês, mas vocês não têm respondido a esse amor. Vocês têm limitado os afetos de vocês por mim por causa da vida de compromisso que eu tenho com Jesus Cristo. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. A gente vive vendo isso dentro das nossas igrejas hoje. Um monte de cristãos que começam a ficar aborrecidos, que começam a ficar desconfortáveis com cristãos que começam a levar a sério a radicalidade do discipulado, a radicalidade do reino de Deus, que começam a dizer assim, ok, eu vou viver de acordo com aquilo que esse livro diz. Ele fala assim, eu vou fazer. Aí as pessoas começam a dizer, não, mas isso aí é muito exagerado. Não, você está ficando fanático. Não, a gente tem que respeitar, cada um tem um jeito de fazer as coisas. Não tem cada um jeito de fazer as coisas. O jeito de fazer as coisas é o jeito de Jesus. Não tem essa história de que cada um tem um jeito de fazer as coisas. O jeito de fazer as coisas é o jeito de Jesus. Jesus está vivendo em mim, Jesus está vivendo em você, Jesus está vivendo em cada um dos seus seguidores. Então, nós vivemos e fazemos as coisas do jeito de Jesus. Mas a gente quer argumentar. A gente começa a ficar desconfortável com pessoas que têm coragem, com pessoas que têm fé, com pessoas que têm ousadia, com pessoas que ousam dizer, não, as coisas são do jeito que a Bíblia diz. A gente cristãos começam a dizer, não é bem assim. Como não é bem assim? É isso que Paulo está dizendo aqui. A vida de um embaixador do reino de Deus na terra expressa o reino de Deus. Se você é um embaixador do reino e você está vivendo na terra e você expressa a realidade da terra, então você está representando mal o reino de Deus. Você está representando mal o Messias. Você está representando mal o seu Deus.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, quando é que a igreja, que deveria ser esse ambiente do reino na terra, que estimula os seguidores de Jesus, que são embaixadores do reino, a viverem a radicalidade do reino, não fazem isso? Por que a igreja não faz isso? Olha quando é que a igreja não faz isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versos 14 e 15. A igreja deixa de ser esse ambiente de estímulo, de manifestação do reino, quando uma comunidade local de discípulos de Jesus, apesar de terem sido salvos, não estão vivendo para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estão tentando viver para Jesus, mas também continuam tentando viver para o mundo. Sabe, Apocalipse vai chamar isso de morno, né? Vai falar lá para a igreja de Laodiceia que é uma igreja morna. Não é nem fria nem quente. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha só, vamos ler, versos 14 e 15. Jamais os coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter entre luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria pode estabelecer-se entre o crente e o incrédulo? Por que Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto ela tinha aceitado o evangelho, mas ela não estava entendendo que aceitar o evangelho significa você ser inserido numa nova criação, e significa agora que você precisa viver a partir das realidades desse novo mundo que foi inaugurado pela ressurreição de Jesus e que já está presente na nossa vida, estendido à nossa vida. A igreja de Corinto ainda queria em parte servir a Deus, mas queria em parte continuar vivendo de acordo com os valores do presente século. De novo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quantas das nossas igrejas, quantos dos nossos líderes, quantos dos nossos pastores, quantos dos nossos cristãos estão tentando viver assim? Eu creio em Jesus, eu tenho Deus, eu tenho o reino, mas eu também tenho essa ideologia X aqui, eu também tenho o feminismo, eu também tenho o marxismo, eu também tenho o capitalismo, seja o que for. Veja, não há comunhão entre um sistema mundano e o sistema do reino. Eles não se condizem. Uma vez me perguntaram qual dos sistemas era mais favorável ao reino de Deus, o marxismo, o socialismo ou o capitalismo? Nenhum dos dois. Porque seja capitalismo, seja socialismo, é humanismo. Isso é humanismo. Isso vem das filosofias mundanas, do homem. O reino de Deus é dos céus, é uma realidade do céu, uma nova ordem, uma nova criação que invadiu essa velha criação. Sabe essas perguntas que as pessoas fazem, se Jesus vivesse hoje, ele seria capitalista? Não, ele não seria capitalista, e ele também não seria marxista, e ele também não seria socialista, e ele também não seria por qualquer movimento de minoria. Ele não seria. Sabe por quê? Porque Jesus é pelo reino de Deus. Jesus é pelo reino de Deus. O reino de Deus é uma outra realidade, uma nova criação que começou. Enquanto a igreja quiser viver em parte o reino e em parte o mundo, ela vai crucificar gente como eu. Ela vai matar a pedrada pessoas como você que quer viver a realidade do reino de Deus. A perseguição não vai começar com gente de fora da igreja, começa com gente de dentro da igreja. É isso que Paulo está sofrendo aqui. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, gente, tudo que eu quero é fazer vocês saberem que vocês são ministros de uma nova aliança, que vocês são embaixadores de um novo reino, que vocês não vivem mais para vocês mesmos, mas vocês vivem por aquele que por vocês morreu e ressuscitou, mas vocês não me apoiam nisso. Vocês me matam, vocês me apedrejam, vocês retêm o amor de vocês por mim por causa disso. Porque eu lhes falo a verdade. E por que vocês fazem isso? Vocês fazem isso porque vocês querem viver em julgo desigual. Vocês querem ter um relacionamento com Deus e o seu reino, mas vocês não querem deixar de ter um relacionamento com Belial. Belial aqui representa Satanás, com Satanás e o seu reino. E é isso que a gente tem visto hoje em dia, e muitas vezes na igreja. Essa mesma realidade de Corinto. Agora, o apóstolo Paulo diz
que jamais, ele diz isso para os coríntios, e lembre-se que o apóstolo Paulo aqui está sendo inspirado por Deus, então é Deus que está falando através do apóstolo Paulo, e está falando não só aos coríntios, mas a todos nós. Ele está dizendo: jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Isso aqui as pessoas tomam para falar sobre casamento, não deve ter casamento misto, se faz negócio com crente ou descrente. Isso aqui é muito mais profundo do que isso, não é? Eu não estou dizendo que não tem a ver com isso, ok? Eu estou dizendo que é mais profundo do que isso. Não é meramente um versículo para você não casar com um cara descrente. É um versículo para você entender que, como parte da igreja de Jesus, você não pode ser dirigido pelos valores do reino de Deus, pela justiça do reino, e ao mesmo tempo ansiar, desejar ser moldado pelos valores do presente século. Paulo está colocando isso aqui, mas as escrituras colocam isso em muitos outros lugares. Por exemplo, em 1 João, João diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a justificativa que o apóstolo Paulo dá para que jamais a gente deve se colocar em julgo desigual, ou seja, jamais, não há possibilidade, queridos, a gente tem que entender isso, ok? Veja, esse é um texto que é muito semelhante também quando Paulo fala em Gálatas 5, que nós não podemos andar no espírito e na carne ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Sabe essa conversa que a gente arrumou de que metade da gente está no espírito e metade da gente está na carne? Nós temos uma nova natureza que é santa, mas nós temos uma velha natureza que continua sendo pecadora? É a mesma coisa. Paulo está dizendo: jamais, isso não é assim. Não há como você ter comunhão entre justiça e injustiça. Não há como você ter comunhão entre luz e trevas. Não há como haver harmonia entre Cristo e o diabo, Belial. Não há como haver parceria de valores, entende? De valores, regendo a nossa vida entre crente e incrédulo. São valores completamente diferentes. Coloca isso na sua cabeça, meu querido e minha querida irmã. Eu falo isso com muito amor, mas também com muita convicção. Não há como você seguir o reino de Deus e ao mesmo tempo ser feminista. Não há como. Não há como. Mas não há como. Não há como. O feminismo é um projeto humanista. O marxismo é um projeto humanista. O capitalismo é um projeto humanista. Não há como. Ah, eu sou crente, mas sou feminista. Bom, as escrituras estão dizendo: não há como ser crente e incrédulo ao mesmo tempo. Não há. Você pode ficar bravo, pode brigar, mas não há. As escrituras estão dizendo. Por que que não há? Aí ele vai responder para a gente nos versículos 16 a 18. Ele diz assim: que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Então veja, para Paulo, quem que é o templo de Deus? É você, sou eu, somos nós. O templo de Deus não é um prédio, não é o templo lá de Jerusalém que foi derrubado e está esperando ser reconstruído. Esse templo não é mais o templo de Deus. O templo de Deus é você, sou eu. O templo de Deus é cada ser humano que se rende ao governo amoroso do Messias. Esse é o templo de Deus. Então ele diz que comunhão pode haver entre o templo de Deus ou o santuário de Deus e os ídolos. O que são os ídolos? Os ídolos são qualquer outra coisa que dispute o governo do Messias no seu coração, na sua vida. Isso são os ídolos. Não é uma imagem necessariamente. Qualquer coisa que dispute. E aí ele vai explicar por que essas coisas não podem ser assim. Ele diz: porquanto somos, veja como é você que é o templo, somos santuários do Deus vivo. Como ele declarou: habitarei neles. Então veja, isso é uma profecia lá do Antigo Testamento, referente a Ezequiel 37, 27, quando Deus
está prometendo a Ezequiel que ele vai tirar o povo da Babilônia, mas isso é uma promessa do cativeiro, mas isso é uma promessa, na verdade, que é maior do que a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é uma expressão, uma representação, assim como foi o cativeiro egípcio, ok? Do real cativeiro, que é a morte e o pecado. Então, isso aqui é fazendo menção, de novo, à nova aliança. O que Deus faz através do Messias na nossa vida? Ele nos redime, ele nos liberta do cativeiro para habitar em nós e para caminhar entre nós, para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo, povo de propriedade exclusiva, não dele e de um movimento, não dele e de uma ideologia, não dele e de uma religião, dele. E aí Paulo vai citar um outro texto. Aqui Paulo faz uma junção de textos, ok? Ele vai citar um outro texto, dizendo: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Ele está citando aqui Isaías 52:11, que nós vamos ser um povo separado, um povo puro, um povo santo. Isso aqui não significa, de novo, nós não vivermos inseridos nessa presente Aramá. Significa nós vivermos inseridos nessa presente Aramá com as posturas do reino de Deus diante dos desafios que nos cercam, que geram as tensões que o apóstolo Paulo apresentou para a gente nos versos 9 e 10 do capítulo 6. E ele termina fazendo a citação de um último texto que é 2 Samuel 7,18 e que é reforçado em Jeremias 31,9. Ele diz assim: serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É interessante que esse texto, originalmente, ele é um texto que diz respeito ao compromisso de Deus firmado com Davi em relação ao descendente de Davi, que é o Messias. Que Deus está dizendo para Davi que esse descendente dele seria tido por Deus como seu filho, seria recebido por Deus como seu próprio filho. O descendente de Davi é Jesus. Humanamente falando, ele é Jesus, o homem Jesus. Na perspectiva do céu, esse homem, ele é o próprio Deus Filho que se fez um ser humano. Então Deus está cumprindo aqui a promessa feita a Davi. Mas veja que nesse verso 18, quando Paulo cita esse texto de 2 Samuel, ele estende isso para o povo. Porque lá em 2 Samuel está no singular. Deus diz lá: serei para ele pai, e ele será para mim filho. Aqui o apóstolo Paulo faz uma adaptação dizendo assim: sereis para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o que Paulo está fazendo? Ele está atualizando a Bíblia? Não. Ele está seguindo simplesmente aquilo que ele veio mostrando para os coríntios e para nós também, que a nossa vida está inserida na vida do Messias. Então aquilo que é uma realidade na vida do Messias se torna uma realidade também na nossa vida, na vida daqueles que são seguidores do Messias. Então ele lá em 2 Coríntios, capítulo 1, né? Versos 21 e 22, nós já estudamos esse texto, ele mostra isso, olha só. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Veja, ele ungiu Jesus. Mas ele também nos ungiu. Por quê? Porque nós estamos em Jesus. Nos selou como sua propriedade. E fez habitar em nós o seu Espírito, que é a garantia daquilo que há de vir. Então o Espírito que veio sobre Jesus está em nós, a unção está em nós. Então aquilo que é de Jesus é nosso também. Nós passamos a participar disso. Paulo, ele tem essa percepção, essa compreensão
de que todas as promessas se cumpriram em Cristo Jesus, nele nós temos o sim de Deus, e o sim de Deus é dado a nós, porque nós estamos fazendo parte da vida do Messias. Diante de tudo isso, que o apóstolo apresenta para nós, então, como portadores da nova aliança, como embaixadores do novo reino, vivendo a nossa vida, a vida do reino, ainda inseridos nessa presente ordem, mas no lugar de nós tentarmos viver para Deus e para o mundo, viver para o reino de Deus, mas ainda assim viver para os valores dessa presente era má, nós devemos responder a essa situação com uma total entrega a Deus, que é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele conclui isso no capítulo 7, versículo 1, dizendo, no verso 14 ele diz, jamais os coloqueis em julgo desigual com descrentes. Se é jamais para eu fazer isso, como é que eu devo viver? Amados, visto que temos essas promessas, todas as promessas feitas por Deus têm o sim em Cristo Jesus, é isso que ele está dizendo, ok? Purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma. Ele está colocando isso em relação a o que ele falou no verso 14 e verso 15, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é, uma vez que nós somos chamados para viver a realidade da salvação aqui, e não apenas quando nós morrermos ou formos para o céu, mas aqui a gente precisa realmente aperfeiçoar a nossa santificação, ou seja, viver a nossa vida radicalmente para os valores do reino de Deus. Ok? É isso aí, assim a gente termina a exposição da semana. Amanhã a gente tá junto aqui, eu espero por você, para a gente interagir com perguntas, respostas e interações, ok? Vou tentar dar uma passada bem rapidinho aqui, eu vi que entraram várias outras pessoas depois que eu estava falando, deixa eu ver se eu consigo falar com algumas aqui. A Márcia, a Norma eu já tinha cumprimentado, né? Então, entrou aqui a Quevedo de Jesus, bem-vinda. O Wagner, bem-vindo. Fala Brunão, também entrou aqui. O reverendo Gustavo com a gente aqui. Viviane. K. A Drica. Eliane. A Márcia. Padilha. Rogério. Juliossi, é isso? Juliossi. Bete Crispim. Fala, Cátia, e aí? Como estão as coisas por aí? Beleza? Teu pai, tua mãe, vocês estão bem? Reverendo Luiz Carlos. A Cali. Maristela. Ana Kelly fez um comentário aqui. O embaixador representa seu país onde quer que ele esteja. Nós devemos representar o reino de Deus onde quer que estejamos. Amém. Isso aí. A Isadora aqui com a gente também. Sônia Casais entrou. O Tomás falando, a galera do Falando de Jesus, muito bem-vindo. A Cristina fala aqui sobre a questão da fé. O Vitor entrou aqui, bem-vindo. O Ilames, bem-vindo também. É isso, né, cara? Julgamento. O Gustavo quer argumentar porque a vida com Deus traz desafios. Alguns não estão dispostos a comentar, dando a Kelly aqui. O Evandro. A Vanessa. A Elaine. César, obrigado César, boa noite para você também. Duda, Cimei, Tiago, Crispim, eu já tinha falado Crispim, né?
Obrigado pelo abraço, Wagner. Então, Cimei, chegou no final, mas vai ficar salvo aqui. Dá para você assistir tudo por aqui depois. Fala, Pedro Júnior. Amém, que bom, Márcia. Joia, gente, eu acho que eu não deixei passar ninguém, né? Mas se porventura eu deixei, fica o meu beijo aqui para você também, tá bom? Eu espero você aqui amanhã. A Bia acabou de entrar. Ah, não, tá acenando aí, né? Acabou de entrar. A Bia tá terminando agora. Assiste a live aí agora que eu vou sair, tá bom? E amanhã, 6h30, a gente tá aqui para um tempo de interação com perguntas e respostas e aprofundamento de qualquer tema que você queira que a gente discorra aí daquilo que falamos durante a semana. Beijo no teu coração, bom descanso, fui.